Esse assunto é um assunto que talvez não gere debate, mas eu vou franquear a palavra aqui dos meus colegas para dar um pitaco cada um sobre isso que eu acho que é importante nesse momento, porque a gente falava muito desse tema, pois com a pandemia a gente deixou de falar do tema, e ontem a Prefeitura de Maringá ela divulgou o segundo levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti, mosquito da dengue, no ano de 2023. Os dados foram completos por unidade básica de saúde. O levantamento é referente ao período de 10 a 14 de abril e mostra que o índice médio de infestação aqui em Maringá é de 2,9%. É considerado médio. No entanto, a gente precisa ter atenção com alguns bairros, algumas regiões da cidade estão sob alerta. Vamos colocar desse jeito. Vamos lá. Eu vou trazer aqui por região. Por exemplo, na região da UBS Tuiuti, o índice está em 4,19%. Todo índice acima dos 4 é considerado alto pela OMS. Então, lá na Tuiuti, 4,19%. Aí, em outros bairros aqui da cidade também, por exemplo, na UBS Jardim Alvorada, índice de 4,2%. No Alvorada 3, 4,37%. No Piatã, 4,56%. Então, alguns bairros aqui da cidade estão com um índice acima. E como a gente está falando para toda a cidade, é necessário sim cuidado. Por exemplo, na região da UBS Morangueira, o índice de infestação, para vocês terem uma ideia, é de 6,8%, considerado risco muito alto. Então, a gente precisa entender que o cuidado também, o poder público precisa correr, fazer alguma coisa, mas é o seu quintal, é a sua casa, é a sua higiene. Então, é disso que se trata. Aguinaldo Vieira num pitaco. A gente já teve épocas, infelizmente, com mais gravidade dessa infestação. O que eu sempre comentei é que a gente ter um mosquito que ainda mata pessoas é o fim dos tempos, né? Então, uma conscientização das pessoas com limpeza de quintais, água parada, enfim, e o poder público na fiscalização, cuidando dos seus terrenos, fiscalizando imóveis abandonados. E é uma típica doença que pode ser erradicada, né? É simples, mas se nós tivermos num período, num ano, uma morte por dengue, ainda é vergonhoso para a saúde pública do país. Professor Jorge. Olha, dengue é uma questão que está associada, e todo mundo sabe, todas as pessoas reconhecem isso, a água que fica parada onde são depositadas aí as larvas, os ovos, larvas, e depois viram esses mosquitos que terminam prejudicando, matando as pessoas. É uma questão de higiene pública, de responsabilidade socioambiental dos próprios moradores. Porque não adianta passar o famoso fumacê, porque ele é uma medida posterior à presença já do mosquito nas casas das pessoas. E a dengue, ainda que os números de óbitos sejam, como foi dito, pequenos, a doença é terrível e as consequências nas pessoas ficam aí por muitos e muitos dias. Então, é um problema que a gente tem que entender que não pode haver condições para reprodução desse mosquito. A questão é essa, e as pessoas sabem, mas as pessoas ainda descuidam